ele me deu um problema na gravação, mas acho que agora foi. Tá. E hoje a gente tem aí mais um encontro, então é o nosso terceiro encontro de formação, dessa vez com a temática da inteligência artificial. Eu acho que todos já me conhecem, mas só vou reforçar. Meu nome é Maria Lúcia Panossian. Nesse momento, estou atuando como coordenadora de área de gestão de processos educacionais do PIBID. O nome é grande. E aí eu quero agradecer também a presença de todos, em nome da nossa coordenadora institucional, a professora Maria de Lourdes Rossi Remenche. E eu quero agradecer mais uma vez a parceria aí dos nossos professores coordenadores de área, já vi que vários estão por aqui também, e nossos professores supervisores, agradecer também essa parceria com vocês, dos nossos 15 núcleos, vários já foram indicando aqui de onde estão, né? Então a gente tem de várias áreas, de várias localidades, vários campos da UTF. Então, hoje a gente tem também como nossa convidada e também supervisora parceira. É para fazer em dupla, para fazer com professora... ela. Opa, acho que eu estou ouvindo aqui, tem um áudio aberto, não sei de quem que é. Ih, agora para eu achar é difícil. Deixa eu só ver aqui, eu vou ter que fechar. Pronto, Maria Júlia, desliguei seu áudio, porque senão a gente não conseguia continuar aqui. E eu vou apresentar, então, a professora Anne Maiara Saidel Luciano. A professora Anne é nossa supervisora do PIB de Matemática de Curitiba, e ela também é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Formação Científica, Educacional e Tecnológica, o PPG-F7, na linha de pesquisa de Educação Matemática. Possui graduação em licenciatura plena em Matemática pela Universidade do Estado do Mato Grosso. Tem bacharelado em Engenharia Civil, também pela Universidade de Mato Grosso, e mestrado em Ciências Ambientais, né? Então, é uma formação bem variada, diversificada, né? E é membro do grupo de pesquisa sobre tecnologias na educação matemática, o GPTEM, e atualmente é professora da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Então, professora Anne, agradeço mais uma vez as suas contribuições, assim, com a sua parceria como supervisora e agora a sua parceria também com os ensinamentos aí sobre inteligência artificial. Então, fique à vontade, estamos aqui para escutá-la. Ok. Bom, pessoal, boa tarde. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre a inteligência artificial na educação básica, mas gostaria de falar inicialmente como começou essa trajetória, né? Como começou esse interesse pela tecnologia e pela inteligência artificial. Então, eu faço parte do PPG-F7 da UTF-PR, então faço meu doutorado, e antes de ter entrado no doutorado, eu comecei a participar do grupo de pesquisa do meu atual, né? Hoje ele é meu orientador, mas eu comecei a participar do grupo de pesquisa GPTEM, que é um grupo de pesquisa sobre tecnologias na educação matemática, coordenado pelo professor Marco Aurélio Kalink. E aí, durante esse tempo que eu participei do grupo de pesquisa, eu percebi que uma das temáticas oferecidas pelo grupo é a discussão sobre a inteligência artificial na educação básica, né? Tanto para o ensino quanto para o processo de aprendizagem. E uma das posturas do grupo, do GPTEM, é que a inteligência artificial, ela pode criar sobre inteligência artificial
é muito comum a gente ouvir alguns questionamentos sobre a inteligência artificial em relação à educação. A gente ouve mesmo por parte dos educadores, dos professores. Nossa, será que nós vamos ser substituídos? Né? Então, é muito comum esse tipo de questionamento. Mas antes da gente começar a falar propriamente, eu queria fazer uma atividade de abertura. Eu gostaria que vocês me respondessem, pode ser pelo chat mesmo, pode ser pelo microfone, né, se for um de cada vez, sobre o que vocês entendem, né, ou o que significa inteligência para vocês. Vocês saberiam me dizer o que significa esse conceito? Não fiquem tímidos. Tá frio, tá tudo congelado, mas não fiquem tímidos. Boa noite, Isso, boa noite. eu sou a Joyce e inteligência para mim é uma questão muito ampla, porque tem vários tipos de inteligência. A gente tem inteligência artística, matemática, a, a- é, espacial, então é difícil definir uma coisa só, mas eu acredito que é ser bom em algo. Eu não consigo definir uma palavra melhor para isso. Perfeito, Joyce. Mais ou menos isso mesmo. Um vasto conhecimento em um certo assunto, não todos, mas em alguns. Capacidade de interpretação. Pode falar, Márcia. Márcia. Complementando, acho que a Joyce, né, o que a Joyce falou, entendo a inteligência, assim, estudos do século passado, né, define um aluno ou uma pessoa inteligente que tem uma determinado QI na inteligência, né, lógico, matemática ou linguística, né, e atualmente alguns estudos dizem que a pessoa pode ser inteligente em múltiplas, né, inteligências, como a Joyce citou, né. Então, hoje, ser inteligência demanda várias competências e habilidades dependendo da área, né? Isso que eu entendo muito como bem. inteligência. Perfeito, ó. Se vocês relacionaram inteligência com capacidade de compreender, de aprender, capacidade de se adaptar, resolver problemas, capacidade de criar um sentido a partir de uma realidade, já faz parte, né, de um conceito sobre inteligência, né? E até me chamou a atenção, porque teve alguém que colocou assim, né? Depende. Que tipo de inteligência? Então, essa pessoa já mostrou que, realmente, a inteligência ela não é algo que é fixo, que é único. A inteligência ela pode se manifestar de diferentes formas. Ela depende muito do contexto, da cultura, da experiência individual dessas pessoas, né? Quando a gente está na licenciatura, é comum também a gente estudar a inteligência do ponto de vista de alguns pensadores. Então, a gente tem Vygotsky, por exemplo, que ele destaca o papel social na formação da inteligência. Ele vai enfatizando que a inteligência ela vai se desenvolvendo mediante ordem mediante. Se a gente for, por exemplo, como Piaget, ele já vai falar que a inteligência ela é uma capacidade de adaptação do indivíduo, tanto pelo meio, quanto pela assimilação, pela acomodação de novas informações que vão chegando até esse indivíduo, né? Então, quem falou um pouquinho da inteligência em aspectos como raciocínio,
criatividade, curiosidade, né, já está no caminho certo, né? Só que hoje em dia a gente está falando muito de uma inteligência que ganhou um destaque nos noticiários e no nosso dia a dia, né? Que é a IA, que significa inteligência artificial. Então, a IA, ela nada mais é do que uma habilidade que esse computador ou esse sistema de computador tem em desenvolver habilidades humanas. Por exemplo, hoje em dia a gente tem aí como entender uma linguagem escrita ou falada, né? Então, hoje em dia a gente tem o celular, por exemplo, você vai gravar um áudio, você manda um áudio para alguém, ela grava, ou você dita um texto para a inteligência artificial e ela reproduz aquele texto, dependendo do prompt que você colocar, essa inteligência artificial ela vai reproduzir esse texto com mais perfeição, sem erros de ortografia, sem erros gramaticais, né? Então, tudo que tenta imitar alguma ação humana e que seja desenvolvido por um dispositivo de computador é uma inteligência artificial. E hoje, no nosso dia a dia, a gente depende muito, né? A gente está cada vez mais utilizando a inteligência artificial. Então, quando você chega em casa, por exemplo, que você vai ligar a TV, que você vê lá o seu streaming, pode ser o Netflix, pode ser Spotify, né? Você vê lá a própria Netflix, ela já coloca lá várias opções de filmes, de séries, que tem a ver com você, que tem a ver com o seu perfil, né? Então, ela já capturou ali alguns dados, algumas informações do que você mais gosta, do que você mais compartilha, né, ali no seu streaming de busca, e aí ela coloca hoje até sugestões, não é mesmo? Agora, eles colocam lá, ó, acho que você vai gostar dessa série, acho que você vai gostar desse filme, né? E às vezes são filmes que realmente têm a ver com o que você gosta, tá? Então, hoje, nós temos aí vários dispositivos de inteligência artificial, né? Outro dispositivo muito comum é o reconhecimento do rosto. Então, por exemplo, hoje em dia, para você entrar no seu prédio, para você entrar, às vezes, no seu local de trabalho, você faz o reconhecimento facial, né? Então, a inteligência artificial, ela é movida a reconhecimento de padrões. Então, à medida que nós estamos usando essa inteligência artificial, nós estamos alimentando esses padrões, né? Então, nós estamos auxiliando a inteligência artificial a reconhecer padrões. E como que funciona esse tipo de padrões? Então, vou colocar um exemplo bem simples aqui, tá? Por exemplo, eu quero que a inteligência artificial reconheça o que é um cachorro, né? Então, eu vou planejar um probleminha, né? Então, olha, gostaria que a inteligência artificial reconhecesse o que é um cachorro. E aí você vai colocar ali várias imagens desses cachorrinhos, vários tipos, né, várias diferenças entre esses cachorros. Coloquei lá, fiz uma coleta, coloquei vários dados, construo um modelinho e vou colocando novas informações, até que a minha inteligência artificial consiga cada vez mais atualizar esse modelo e a diferenciar também que existem, né, vários cachorros, porém que cada um tem as suas características específicas, né? Um tipo de pelo diferente, tamanho, cor, enfim. É assim que eu alimento a minha inteligência artificial, né? Então, quando alguém
faz aquela pergunta, mas será que a inteligência artificial ela vai ser capaz de substituir o professor, né? Ou determinadas... Olha, algumas habilidades, pode ser que sim, né? Mas a gente não pode esquecer que quem está alimentando esta inteligência artificial somos nós, né? Nós é que estamos alimentando a IA o tempo todo, então ela precisa da gente e eu arrisco, né? Penso até que ela precisa muito mais da gente, né? Também, porque ela precisa do humano ali para alimentá-la, né? Com padrões, com informações, com dados, com algoritmos. Mas vamos pensar aonde mais é que a gente encontra essa inteligência artificial. Então, no nosso dia a dia, é muito comum a gente encontrar a inteligência artificial nos nossos assistentes pessoais, né? Então, é comum a gente ter, hoje em dia, esses assistentes, o ChatGPT, o Copilot, o Gemini, o DeepSeek, que são inteligências artificiais que vão simular uma conversa humana. E elas podem escrever textos, podem até resolver um problema de matemática. Nós já temos aí artigos, por exemplo, que você coloca o mesmo problema matemático, né? E em IAs diferentes, e depois você faz uma comparação de como cada inteligência artificial buscou resolver aquele problema ou aquela dada situação. Nós temos o Replica, não sei se vocês já ouviram falar. Ele, na verdade, é uma inteligência artificial, mas que funciona como um chatbot. Ela vai simular uma terapia, né? Então, esse Replica, ele tem, assim, algumas questões, né? Se for menor de idade, tem que ter autorização dos pais, enfim. Ele é um pouquinho mais rigoroso, mas ele funciona ali para criar conversas mais humanas, digamos assim. E temos outros, né, que funcionam também mais para tirar dúvidas. A gente tem o que a gente chama também, que é o caso do Zendesk IA, que é para você responder dúvidas, resolver problemas, quando se trata mais de atendimento ao cliente, né? Quando a última inteligência artificial utilizada mais para meios mais comerciais. E nós temos aí também em outras áreas. Nós temos para outras áreas que envolvem, por exemplo, a criatividade, produção de conteúdo, né? Eu acho que vocês já ouviram falar do Midjourney. Não sei se vocês já conhecem. Esse Midjourney, ele cria as imagens. Então, ele foi uma das primeiras inteligências artificiais que cria imagens. Hoje a gente sabe que o Gemini, o ChatGPT, também cria algumas imagens, né? Mas o Midjourney, ele foi um dos primeiros, foi uma das primeiras inteligências artificiais a gerar imagem. E hoje a gente tem também IAs que vão criar designers, vídeos, né? A gente tem algumas que vão criar vozes mais realistas, vão fazer edição de vídeos. Nós temos o Canva, né? Olha o quanto o Canva evoluiu, né? Hoje tem inteligência artificial no Canva, então eles te sugerem layouts, sugerem até geração de textos, de imagens, né? Na saúde, temos IA? Temos. Então, se a gente analisar, a gente tem também alguns aplicativos que vai analisar, vai sugerir tratamentos, diagnósticos, alguns que auxiliam nos ultrassons, nas ultrassonografias, na leitura de imagens, né? Temos aí nos veículos autônomos, então a Tesla tem testado muitos veículos autônomos por inteligência artificial, temos robôs de assistência, né? E aí eu pergunto,
será que é possível? Muitos me responderam que é inteligência, né? Será que é possível também ter a inteligência artificial na arte? Vocês, todo mundo que está aqui hoje nessa palestra, nessa formação, já visitou um museu? Todos aqui já visitaram um museu? E eu pergunto, qual é? Tá? Já visitei. Não? Então, olha só, ainda tem muita gente, né, que está travando um pouquinho, né? Tem muita gente que ainda não visitou um museu. Então, eu vou vou mostrar um videozinho para vocês. Ele é bem curtinho, só para vocês, só para a gente refletir aonde que a gente encontra a inteligência artificial e como ela pode favorecer na educação, como ela pode ajudar os professores, tá? Então, vamos lá, vou colocar um vídeo rapidinho. Há alguns estudiosos que dizem que o que diferencia mesmo os homens do resto dos animais é o potencial de fazer arte. Mas no Brasil, mais de 70% da população nunca esteve num museu ou numa instituição cultural. Uma coisa que eu não gosto no museu é algumas artes que eu não entendo muito bem. Gosto da arte de ruas, grafite, e porque essas artes eu entendo mais e tem muitas pelas ruas. Eu gosto de arte, mas eu nunca tive a oportunidade de ir ao museu. Não é um ambiente que fala comigo. O que esse jovem ou o que esse público que fala que não tem interesse em museus está precisando? Uma dessas possibilidades é Há alguns estudiosos que dizem que o que diferencia mesmo os homens do resto dos animais é o potencial de fazer arte. Mas no Brasil, mais de 70% da população nunca esteve num museu ou numa instituição cultural. Uma coisa que eu não gosto no museu é algumas artes que eu não entendo muito bem. Gosto da arte de ruas, grafite, e porque essas artes eu entendo mais e tem muitas pelas ruas. eu gosto de arte, mas eu nunca tive a oportunidade de ir ao museu. Não é um ambiente que fala comigo. O que esse jovem ou o que esse público que fala que não tem interesse... Anne, eu não tenho. Aqui para mim, antes estava aparecendo a imagem, agora não está mais. Eu não sei se é só para mim. Não está aparecendo a imagem? O pessoal podia falar. Deixa Não eu... sei se. Antes estava, depois aí eu acho que parou e depois não voltou. Também não. Agora voltou a imagem? Não, então, o seu slide aparece, a imagem do vídeo não. Ah, a imagem do vídeo não aparece. Tá. É a imagem do vídeo que não está aparecendo. Uhum. Deixa eu colocar aqui, só um minutinho. Agora sim. Agora foi? Há alguns Sim. que dizem Obrigada. que o que diferencia mesmo os homens do resto dos animais é o potencial de fazer arte. Mas no Brasil, mais de 70% da população nunca esteve num museu ou numa instituição cultural. Uma coisa que eu não gosto no museu é algumas artes que eu não entendo muito bem. Gosto da arte de ruas, grafite, e porque essas artes eu entendo mais e tem muitas pelas ruas. Eu gosto de arte, mas eu nunca tive a oportunidade de ir ao museu. Não é um ambiente que fala comigo. O que esse jovem ou o que esse público que fala que não tem interesse em museus está precisando? Uma dessas possibilidades é que ele quer interagir mais com as obras, é que ele quer conversar com as obras. O grande desafio para nós era relacionar a inteligência artificial com a arte. Porque normalmente, museu
também. Aqui não. A IBM e a Pinacoteca estão usando a inteligência artificial do Watson para A gente não tá ouvindo agora. Anne tá sem som. Anne? Anne, não, a gente não tá te ouvindo. Deixa eu ver. Ô, Anne, a gente não está te ouvindo. A gente não tá te ouvindo. Deixa eu ver se ela tá me falando. Um pouquinho, professora. Vou tentar sair de novo. Pessoal, a Anne me mandou uma mensagem agora pelo celular, né? Ela tá com problema ali no som. Acho que ela vai tentar sair, voltar para a reunião. Então, só um minutinho para a gente resolver isso. Aí, acho que ela voltando, a gente já retoma. Oi, oi, professora Anne, será que agora? Oi, todos conseguem me ouvir? Agora sim, agora sim. Então, apareceu assim para mim que o meu microfone foi desativado devido ao número de participantes. Ai, meu Deus, justo o seu. Aham. Vou compartilhar de novo. Tá bom, tá bom. Será que vocês não conseguiram ouvir, né? Acho que mais ou menos ali até a metade, pelo menos que dava dando para perceber, acho que ainda a gente conseguiu, sim. Depois parou, né? Aí ele parou e com certeza da metade para frente, não. Uhum. Deixa eu ver, eu compartilhei aqui, só um pouquinho que já vai aparecer para vocês. Acho que uma outra coisa é que assim, ele não está no modo de apresentação. Não sei se dá para colocar, né, Anne? Ah, tá. Não tá? Não, não tá. Para nós não aparece no modo de apresentação. Também não sei se isso vai mais atrapalhar, né? Não. Eu achei que estivesse no modo de apresentação. Deixa eu só deixar aqui.
Agora a gente não está vendo a apresentação. Nossa, gente, nunca deu esse problema de espelhar. Hoje, É. Deus. Pois é, agora está aparecendo sua tela, né? Uhum. Deixa eu Sua tentar tela aqui. inteira, né? Não só a sua apresentação. Você quer, que você quer compartilhar comigo? Quer que eu veja se eu consigo? Pode ser, professora. Tente me mandar, então. Uhum. Sim. Deixa eu já ver aqui. Pessoal, só mais um minutinho, deixa eu ver se eu conseguir. Eu abro por aqui, né? Obrigada, Marcelo. Obrigada. Você vai me mandar pelo WhatsApp mesmo? Pode ser? Tá bom, tá bom. Pode mandar por ali mesmo.
Pessoal, mais um pouquinho. Eu acho que agora a Anne, inclusive, saiu do Meet, né? Tô tentando me comunicar com ela pelo WhatsApp. Pessoal, obrigada pela compreensão. Ela disse que está muito lenta a internet, mas a gente ainda vai tentar, pelo menos eu apresentando e ela, mesmo que ela entre pelo celular, né, para terminar a apresentação. Então, Márcia, você está falando se é do problema do Meet, né? Mas aí acho que todos nós estaríamos, né? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, e ela fala que não consegue espelhar, né? Ou seja, apresentar. Será que era bom a gente testar, ver se consegue? Então, mas eu tô achando que é um problema com a internet dela, porque até para ela me mandar a apresentação, ela não está conseguindo. Eu estou Hum, esperando que chegue a apresentação, né? Então, entendi. eu acho que não é da nossa. Agora começou a chover também, né? Tá mais forte a chuva também, né? Quer Você dizer, pelo consegue menos para quem está compartilhar? aqui por aqui em Curitiba, né? Ah, entendi. Você consegue compartilhar ou espelhar alguma coisa? Para a gente até testar? Para testar aqui? Para a gente ir testando? Aham, deixa eu testar aqui. Mas eu acho que eu vou conseguir apresentar. É, Ó, eu tô aqui com a lista de presença prontinha também para mandar. Daqui a pouco eu já vou mandar. Eu consigo, eu só estou esperando chegar mesmo a apresentação dela e ela então, conseguir entrar questão de de novo. internet mesmo, né? Eu acho que é dela mesmo, aham. Só dá mais uns minutos, né, para ver se consegue resolver. Senão, depois eu vejo com ela como fazemos, né? Tá bom. Deixa eu só ver, ela não tá me respondendo direto assim. Não é Maria Lúcia? Não. Oi?
Pessoal, daqui a pouco, deixa eu só ver realmente o que que a gente vai conseguir fazer aqui com a Anne, porque agora ela nem no WhatsApp está me respondendo, então não sei se é um problema geral da internet dela, né? E aí eu já vou passar a lista de presença, vocês preenchem, porque a gente vai emitir a certificação, tá? Só mais uns minutinhos, deixa eu ver como é que a gente resolve, se fechamos aqui esse momento e depois tentamos resolver de uma outra maneira. A gente já, deixa eu esperar um pouquinho ela pelo menos me responder no WhatsApp. Maria Júlia, você levantou a mão, você quer comentar alguma coisa? Você quer sugerir alguma coisa? Ah, não, eu ia perguntar sobre a lista de presença. Ah, tá bom, eu já vou colocá-la aqui. Mas aí ela é preenchida pelo chat ou por Não, um... pelo formulário, é um formulário, Ah, tá. tá? Ah, tá. É um formulário mesmo. É. Tá bom.
Oi, Anne. Deu certo? Anne? Oi, professora, consegue me ouvir? Estou ouvindo. Hã? Pronto, acho que Então agora tá. eu consigo também apresentar. Vamos lá. Tá Ih, peraí. certo. Só Gente, nos... desculpa, viu? Não sei o que aconteceu hoje. Tá aparecendo a apresentação? Tá aparecendo. E Aham. quando eu mudo também? Tá. Só que eu acho melhor a gente seguir do vídeo, né? Para não... Não, pode Pode ser, ser? professora. Aham. Passa o Pode vídeo? ser sim. Pode passar o Pronto. vídeo. Pronto. Aqui? Uhum. Tá. Ok? Acho que você pode continuar, né? Daqui, Posso né? continuar? Pode. Uhum. Bom, gente, então, qual que era a proposta? Mostrar que, muitas vezes, a inteligência artificial, ela pode também auxiliar até na arte. Então, eu não sei se vocês haver um momento em que as pessoas vão até a pinacoteca e perguntam sobre um determinado quadro ou uma determinada obra. E a IA, ela vai perguntando, ela vai tirando as dúvidas, né? E aí, o que ele fala? Ele fala que a inteligência artificial pode auxiliar nas informações. Então, a gente acaba percebendo que a inteligência artificial, ela pode estar em tudo. E será que ela está na educação? Né? A gente começa a perceber que ela já faz parte da educação. Professora, pode passar para o próximo slide, tá? Passou? Para mim não passou, eu não sei se para os demais passou. Não passou, gente? Eita. Não? Que estranho. Oh, meu Deus. Agora sim. Agora sim, né? É que agora eu não estou na apresentação, né? Está aparecendo bem pequeno, se puder aumentar, está bem pequenininho. Deixa eu colocar no 100% ali embaixo. Isso. E colocar na lupa de apresentação. Como que vai ficar a questão da presença? Pronto, agora sim, né, gente? Tá aparecendo? Sim, melhorou. Tá bom. Uhum. Então, vamos lá. Na educação, a gente já tem vários dispositivos também que utilizam a inteligência artificial. Vocês já ouviram falar no Khan Academy, nessa plataforma? É uma plataforma muito utilizada. Assim, o atual governo do estado, ele utiliza essa plataforma, que é o Khan Academy, e dentro dessa plataforma, ela tem uma inteligência artificial. Infelizmente já, né? Eu vi o comentário. Então, mas aqui, só para mostrar, né, que nessa plataforma a gente tem a inteligência artificial Khan Amigo, tá? E nessa mesma plataforma, a gente também tem o assistente Pay. Vocês já ouviram falar em algum momento sobre esse assistente Pay? Esse assistente Pay, para quem tem alunos laudados, ele é bem interessante, tá? Para quem no PIBID, de repente, convive com alunos que são laudados ou com professores que dão assistência a esses alunos, esse assistente Pay, ele é bem interessante. Por quê? O assistente Pay, ele é um assistente, um dispositivo que fica na plataforma do Khan Academy, tá? E eu descobri há algumas semanas, inclusive. Ele é um assistente que ele te auxilia a montar o seu planejamento de aula. Então, você pode colocar lá algumas habilidades desses alunos, né? Você pega um aluno
de baixa visão, por exemplo, que é o meu caso enquanto professora, você coloca algumas características desse aluno, quais são as habilidades desse aluno, e você coloca também o conteúdo que você vai trabalhar com esse aluno. Então, esse assistente dessa plataforma, ele auxilia na montagem do seu planejamento. Então, ele é uma plataforma bem interessante, vale a pena explorar alguns dispositivos que tem nessa plataforma, né? E outros também, tá? Que podem auxiliar o processo do professor em sala de aula. E aí a gente tem outras conhecidas, né? A gente tem o Duolingo, não sei se vocês já ouviram falar, mas ele faz conversas simuladas para quem está aprendendo outro idioma. Nós temos o Socratic, que é um outro aplicativo de apoio para estudantes. Ele também usa inteligência artificial para explicar conteúdos, para resolver problemas, tá? Bom, então, o que eu quero falar sobre isso? A inteligência artificial, ela faz parte do nosso novo cotidiano e ela já faz parte da educação também, né? Embora a gente saiba que muitas escolas ainda a gente não tem internet, né? Não tem outros dispositivos, mas a gente sabe que ela já tem entrado no cotidiano, não só dos nossos alunos, mas dos nossos professores também, tá? Pode passar, professora. Então, como eu coloquei, né? O censo escolar, o último censo, que foi feito em 2023, ele fala que 6% das escolas públicas ainda não têm acesso à internet. Mas nós temos alguns programas, algumas iniciativas, que é o caso das escolas conectadas. Então, ultimamente, vem de alguma forma, né, a gente tem políticas que vêm apresentando algumas ideias para que isso se torne realidade em breve nas escolas, tá? Pode passar. E para a gente entender um pouquinho, né, por que a inteligência artificial está sendo tão discutida hoje nas escolas, é importante a gente falar um pouquinho sobre a computação básica, como tudo começou há alguns anos atrás, né? Então, nós temos uma legislação para isso na educação, nós sabemos que a BNCC, ela tem algumas habilidades que sugerem que os alunos aprendam algumas dessas habilidades para poder lidar com o mundo digital. E o que vem sendo muito discutido são os conceitos da inteligência artificial. Então, tudo começa, né, com a computação básica e quando se teve a iniciativa de colocar a disciplina de computação, pensamento computacional. Então, nós tínhamos o pensamento computacional, né? O pensamento computacional é uma disciplina que, embora o nome seja computacional, não necessariamente ela precisa ser desenvolvida pelo computador. Ela pode ser desenvolvida também por atividades que são desplugadas. Então, a partir do momento que o pensamento computacional passou a ser discutido, consequentemente, também houve as políticas de implementação da inteligência artificial no ensino. Então, a gente passa a ter agora algumas, digamos assim, algumas instruções, algumas normativas do uso da inteligência artificial na educação básica, tá? E aqui é importante a gente mostrar um pouquinho como é que ela começa, né? Então, nós temos aí a nossa primeira linha do tempo com a geração das máquinas mecânicas, né? Como que ela chega, por que é importante discutir
a inteligência artificial em sala de aula e porque é importante, em alguns momentos, né, deixar esse espaço de entrada para a inteligência artificial também auxiliar no nosso trabalho enquanto professor. Então, se a gente for analisar a inteligência artificial, ela surge lá com o ábaco. O ábaco é considerada uma das primeiras máquinas mecânicas em 3.500 a.C. Depois surge calculadora de Pascal e máquina de escrever. Então, essas foram as primeiras máquinas, né, do tempo da computação. Na sequência, se a gente for para a próxima geração, para o próximo slide, nós vamos ter ainda a continuação, né, dessas máquinas, e até chegar, né, nas inteligências artificiais. Então, olha só, a inteligência artificial, ela não é tão recente, igual a gente imagina. Ela surgiu lá em 1952 e ela só não era popularizada, né? Até porque os computadores, eles não eram vendidos para as pessoas, eles eram comercializados, eles foram comercializados para as empresas. Então, a partir do momento que os computadores também passam a ser comercializados para as pessoas, para o cidadão comum, a inteligência artificial, ela também passa a fazer parte do dia a dia dessa pessoa, né, desse usuário. Então, aí surgem também os primeiros computadores da IBM. Na sequência, nós vamos ter a segunda geração de computadores, né? No próximo slide. Nós vamos ter ali o surgimento dos transmissores, né? O surgimento dos transmissores, ele foi um salto para se construir equipamentos mais potentes, para se construir computadores com uma memória maior, e que servissem um maior número de pessoas, né? Então, simultaneamente, a gente também teve o surgimento de outras descobertas, como, por exemplo, o surgimento do mouse, né? O mouse é um dos dispositivos mais importantes para a interface quando se refere à interação homem-máquina. E, por fim, né, nós temos aí a terceira geração, onde começam a surgir os processadores. Então, começa a surgir o processador. Não sei se alguém aqui é da época do disquete, eu sou, né? Então, o disquete, ele facilitou muito a vida do estudante, principalmente quem já estava no ensino superior nessa época, tá? Eu também sou, Nívia. E aí, então, passou a ser mais ainda popularizado. E, por fim, nós estamos agora, atualmente, na quarta geração, né? Nós estamos na quarta geração, aliás, atualmente nós estamos na quinta, né? Mas olha quanta coisa, o quanto essa quarta geração, esse período de 1980 a 1995 foi importante, porque foi a partir desse momento em que surge também as linguagens, né? Surge também o Linux, o MS-DOS, o Java. E, por fim, na atual geração, que é a nossa quinta geração, é que começam, então, aí a surgir dispositivos de busca, como o Google, a urna eletrônica, né? Ela é até que relativamente recente, né? Tecnologia Bluetooth, e temos também uma computação mais pervasiva, mais ubíqua. Ou seja, o que significa essa palavra ubíqua? Ela está sempre presente, né? Então, a computação, ela acaba se tornando sempre presente, e da computação a gente passa, então, a discutir sobre inteligência artificial, que acaba fazendo aí parte do nosso dia a dia, tá? Então, pode ir para o próximo slide.
nós temos hoje uma legislação, né, no Brasil, que fala sobre a computação nas escolas. Essa primeira legislação, ela apareceu em 2018 e ela obriga o ensino básico da computação em todas as etapas do ensino, né? Isso é o que diz a legislação. Em 2022, nós tivemos um parecer sobre essa norma, sobre computação na educação básica, e ela foi uma espécie de complemento da BNCC, né? E nesse complemento também foram inseridas quais as habilidades e competências que a gente precisa desenvolver nos nossos estudantes. E, além disso, esse parecer ele foi muito importante porque ele também regula como é que devem ser os currículos das redes de ensino, como deve ser a formação inicial e continuada de professores. Esse mesmo documento ele vai estabelecer planos, prazos de implementação e também de políticas públicas. Então, graças a essa legislação da computação, é que a gente começa hoje a discutir sobre inteligência artificial no ensino, tá? Pode passar, professora. Então, a IA, ela é tida, né, como uma disciplina da computação, só que não precisava ser necessariamente assim. Porque se a gente for pegar o histórico da inteligência artificial, como ela surgiu de um conjunto de profissionais, né? Então, ela surge de uma área multidisciplinar. Quando se fala em inteligência artificial, nós tivemos alguns filósofos, psicólogos e até cientistas da computação que estavam envolvidos nesse estudo. Então, nós temos, por exemplo, psicólogos lá da década de 70, de 80, como, por exemplo, Oleg Tikhomirov, que é um psicólogo russo, que já discutia sobre os efeitos da computação. Então, ele já discutia, inclusive, os efeitos psicológicos da computerização, né? Ele chamava de computerização naquela época, tá? Mas ele já previa muitos dos nossos comportamentos que temos hoje com relação à inteligência artificial, por exemplo, né? Temos filósofos, temos sociólogos, por exemplo, temos na França Pierre Levy, que é um filósofo que também estuda sobre o comportamento coletivo. Então, veja, nós temos pessoas que estudam sobre o comportamento individual, pessoas que estudam sobre o comportamento coletivo, né? E, ao mesmo tempo, temos hoje pessoas, profissionais, que vão estudar sobre essa interação homem e máquina. Como essa interação pode acontecer, inclusive na educação básica, né? E sempre lembrando que o objetivo aqui também é discutir, né, sempre o que as máquinas podem oferecer na ajuda de tarefas que são simbólicas, tá? Nós temos, inclusive, é importante ressaltar que nós temos bibliografias que dizem que a máquina, ela não vai substituir, né? Ela vai, muito pelo contrário, ela vai otimizar um processo das atividades básicas, das atividades mais simples do nosso dia a dia, tá? E é importante falar sobre isso, porque muitos, naquela época, né, a gente está falando de 1958, quando surgiu a inteligência artificial, é importante falar sobre isso, porque até então os computadores eles só eram utilizados para o cálculo. E, de repente, esses computadores eles passam a ser utilizados também de forma pessoal, né, para o usuário, e não só mais para cálculos. Então, é a partir de 1958 que a gente começa a discutir sobre inteligência artificial. O que a gente tem hoje, atual, são as inteligências artificiais generativas, que são as IAGs, né? Que são essas inteligências artificiais que você consegue conversar, que você consegue responder.
Mas a inteligência artificial, de fato, ela já existia lá em 1958, tá? Pode passar, professora. Então, é o próximo. Mais um. Pode ir para o próximo. Isso. Então, por isso, é importante a gente saber também a diferença entre esses dois conceitos, né? O que são dados e o que são algoritmos. Os dados são utilizados nos algoritmos. Então, os dados, eles seriam as informações, são os valores, os diferentes tipos de valores, números, que a gente pode inserir nesse algoritmo. O algoritmo, ao contrário do que muitos pensam, ele não é uma informação. O algoritmo, ele vai ser um conjunto de regras que eu uso para fazer um determinado sistema, tá? E esse é o problema maior da inteligência artificial. Porque ela não se alimenta dos dados, ela se alimenta dos algoritmos. E muitas vezes, se ela não tem esse dado, o que pode acontecer? Ela pode inventar esse dado, né? Então, esse é o problema da gente estar utilizando a inteligência artificial sem consciência, né? Porque muitas pessoas estão confundindo a inteligência artificial com o Google, por exemplo. Mas o Google, ela tem uma base de dados. Você vai lá, pesquisa, né? A inteligência artificial, não. Então, ela pode inventar esses dados. Se você colocar algo novo, que ninguém alimentou essa inteligência artificial ainda, ela vai pegar e vai inventar uma informação, né? Muitos pesquisadores chamam isso de alucinação. Então, a inteligência artificial alucinou, né? É muito comum pesquisadores falarem assim. Se você, por exemplo, inventar uma história na inteligência artificial, né? Se você falar assim, olha, eu quero que você me conte a lenda do gato amarelo de chapéu vermelho. Ela vai inventar uma história, né? Então, é esse o cuidado que nós, professores, acadêmicos, profissionais, temos que ter, né? Então, não é uma base que você que você vai confiar, porque ela tem vieses, ela não é neutra, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado e até, né, falar isso para os nossos alunos, porque muitos já utilizam esses bancos de dados e confiam nesses bancos de dados, né? Então, acho que o perigo maior está aí, e acho que muitas vezes também nós, enquanto professores ou futuros professores, nós podemos falar sobre isso em sala de aula, né? Pode passar para o próximo, professora. E qual que é a diferença, então, do pensamento computacional para a inteligência artificial, né? A gente sabe que, às vezes, tem algumas perguntas, a própria escola, às vezes, não sabe muito bem esses conceitos, né? Tem diferença. A inteligência artificial, ela passa a ser discutida nas escolas, principalmente depois que entra a componente curricular pensamento computacional. Só que o pensamento computacional, ele não trabalha com... ele trabalha com previsões, tá? Só que a previsão que ele trabalha é uma previsão completa. Tanto é que ele vai te falar, inclusive, quando essa previsão está incorreta ou não. Então, o pensamento computacional, além de trabalhar com a lógica, ele vai trabalhar com os algoritmos, né? E vai buscar métodos sempre confiáveis para se calcular, utilizando a máquina, no caso, o computador. E ele sempre vai te trazer uma solução. Mesmo que ele não tenha uma solução, ele vai falar assim, olha, uma solução completa, digamos assim, ele vai falar, olha, essa solução não está completa, ou ela está incompleta, ou até mesmo ele vai te dar uma solução incorreta, tá? Lembrando, mais uma vez, que quando a gente fala também em PC, né, que é o pensamento computacional, ele não está vinculado apenas à informática.
existe também, você pode transformar, você pode desenvolver atividades com pensamento computacional que sejam atividades desplugadas, né, sem o uso do computador, e você pode depois pegar essa atividade desplugada, né, se for o caso da atividade, e adaptá-la para o computador, para a máquina, tá? Mas olha o que vai acontecer, né? Vamos para o próximo slide. Aqui eu falei sobre as características do pensamento computacional. A inteligência artificial, olha o que acontece. Primeiro, ela nem sempre trabalha com dados corretos. Ela nem sempre trabalha com dados que são estruturados, com dados que são, digamos assim, trabalhados, ok? Então, ela está recebendo dados e ela vai gerar um conhecimento, tá? Ela pode raciocinar, ela pode resolver problemas, ok, né? Só que ela carrega um certo grau de incerteza. Né? Então, os dados não são confiáveis, né? Não tem como você usar ela como uma fonte de pesquisa confiável. Tem que tomar muito cuidado. Ela pode fazer uma previsão, né? Ela pode... essas previsões, elas podem ser incompletas. Você pode, inclusive, dar uma informação incompleta para ela e ela pode se encarregar de completar essa informação para você, né? Sendo esses dados verdadeiros ou não. Ok? E a própria IA, ela vai ter um ciclo próprio, né? Ela vai realimentando. Pode passar, professora. Só que existem vários tipos de inteligência artificial, tá? Nós temos as redes neurais artificiais, como o nome fala, ela tenta copiar a mesma forma que os nossos neurônios se encarregam de levar a informação para nós, né? As redes bayesianas e a lógica de predicados. Cada uma dessas inteligências artificiais, elas vão ter uma forma de raciocínio, tá? E cada forma de raciocínio, elas têm uma característica principal, que é o reconhecimento de padrões, tá? Pode passar. Então, não importa o tipo de linguagem dessa inteligência artificial. Ela sempre vai procurar fazer um reconhecimento de padrão. Então, para que servem, por exemplo, as redes neurais artificiais? Elas são ótimas, são aquelas IAs que são ótimas em traduzir um idioma, em gerar um texto criativo, né? Por quê? Porque quanto mais exemplo ela tiver, melhor. Né? E as pessoas estão ali alimentando com textos, ela está alimentando com imagens. Então, é esse tipo de IA que eu uso, por exemplo, quando eu quero fazer a tradução de um texto, fazer a tradução de uma fala, né? Eu uso a rede neural artificial. Pode passar. O próximo tipo de linguagem são as redes bayesianas. Esse tipo de linguagem, ela usa a probabilidade, tá? Então, para que serve? Ela já é uma inteligência artificial que eu utilizo, por exemplo, para fazer análise financeira, para analisar riscos, para fazer diagnósticos médicos, tá? Para verificar, fazer a previsão do tempo, tá? Então, eu já utilizo mais as informações probabilísticas. Pode passar. E eu tenho, então, por último, a última linguagem, que é a lógica de predicados, tá? Então, ela é quando eu tenho um banco de dados com muitas informações. Então, ela é ideal para aquelas IAs que necessitam de um raciocínio mais dedutivo, como, por exemplo, provar um teorema matemático, verificar a consistência de um banco de dados, fazer uma verdadeira análise de
banco de dados. Então, eu tenho 3 tipos de raciocínio diferente que cada IA pode ter, tá? A que a gente mais utiliza, provavelmente, seria a primeira, tá? A de redes neurais, que são aquelas que tentam imitar algumas habilidades humanas. Pode passar, professora. E olha só, né? Se a gente está falando de inteligência artificial. Na nossa BNCC, por exemplo, a gente também trabalha com interpretação de resultados, também trabalhamos com realização de previsões sobre atividades experimentais, com fenômenos naturais, com processos tecnológicos, trabalhamos com noções de probabilidade e incerteza, né? E tudo isso tem a ver com a inteligência artificial, né? Principalmente quando a gente fala em reconhecimento de padrões, tá? Só para a gente falar, então, como funciona a inteligência artificial, tem um link, pode passar, professora, no próximo slide, desse Pose Animator. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele é bem interessante. Então, você clica no link, né? Clica no link, e aí ele vai ler a sua face. Então, é bem interessante. Muda, né, a sua face de um lado para o outro, você sorri, e ele consegue detectar a sua emoção, né? É bem interessante trabalhar, por exemplo, com os alunos, quando eles têm curiosidade em saber um pouquinho como a inteligência artificial funciona, né? Só lembrando que, ao passo que você está utilizando uma inteligência artificial, você está atribuindo dados para aquela inteligência artificial. Então, ele vai capturar também o seu rosto como uma forma de reconhecimento de padrão, tá? Pode passar, professor. Então, a cada tipo de representação da inteligência artificial, né, daqueles 3 tipos que eu falei, ela vai reconhecer padrões. Então, essencialmente, essa é a forma como a inteligência artificial vai raciocinar, vai pensar, né? Sempre ela vai pensar, vai raciocinar sempre por reconhecimento de padrões. Então, a partir do momento que ela tem uma experiência nova, né? A partir do momento que uma experiência é passada para ela, uma informação, ela vai ter uma nova identificação de padrões, tá? E será que a gente tem? Será que isso é inerente do ser humano? Reconhecer padrões? Sim, ele é mais comum do que a gente imagina, tá? Então, vamos lá. Tem um padrão que é bem comum do nosso dia a dia, né? Que, por exemplo, um padrão pode estar num código de barras. É uma forma de reconhecimento de padrões, tá? Então, aqui, ó, a gente tem os 13 dígitos, né? Código de barras, que são distribuídos da seguinte maneira. Então, o que os 3 primeiros dígitos do código de barra identificam? Vai identificar o seu país de origem. No nosso caso, como o nosso código de barra começa com 789, Brasil. Os outros 6 dígitos identificam a empresa detentora do código. Os 3 posteriores, eles vão indicar a mercadoria, e o último dígito é um dígito de controle. Então, nós temos aí um exemplo de reconhecimento de padrões, tá? Código de barras. Então, reconhecer padrões é uma das habilidades mais comuns para as pessoas. Pode passar, professora. Inclusive, quando a gente fala de reconhecimento de padrão, como eles são reconhecidos, né? Você pode associar, na verdade, a máquina, ela pode reconhecer o padrão, hoje em dia, apenas com uma parte de um determinado objeto, de uma determinada informação.
Ela não precisa de toda a informação para determinar para reconhecer um determinado padrão. Então, já que a gente está falando em reconhecimento de padrões, eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês, tá? Vocês vão me ajudar a reconhecer um padrão. Pode ir para o 43, professora, para o slide 43, tá? Vocês, assim, principalmente quem é da matemática, vocês já ouviram falar sobre essa dinâmica? O que é um trianquad? Vocês já ouviram falar sobre isso? Não? Ah, que bom, então. Então vai dar super certo. Gente, é uma atividade, sim, é uma atividade bem simples, mas vocês vão me ajudar aqui a reconhecer um padrão, tá bom? Então, olha só. Todo mundo sabe o que é um trianquad? Quem é da matemática vai saber o que é um trianquad, né? É o professor Kalim que já fez. Vamos lá. Então, eu vou mostrar uma figura para vocês, que é a próxima figura, e vocês vão me dizer se isso é um trianquad. Pode passar, professor. Ó, isso é um trianquad, tá? Eu coloquei a resposta ali. Então, gravem bem. Isso é um trianquad. Né? Vejam as características, tá? Vamos lá. O próximo é um trianquad? Ó, o próximo também é um trianquad. Né? E o próximo? E esse? Vocês viram que não é um trianquad, né? Então, vocês reconheceram um padrão aí já? Né? Por que os outros são um trianquad e esse não é um trianquad? Vamos lá, vamos para a próxima figura. Ó. Vocês acham que a próxima figura é um trianquad? A próxima figura é um trianquad. Vamos lá, a próxima. A próxima é um trianquad também. Ó. Então, acho que já deu para reconhecer um pouco o padrão aqui, né? O que precisa... Quais são as características para ele ser um trianquad? Então, ele precisa ser ali uma figura de 4 lados e outra figura de 3 lados, só que eles precisam estar unidos por um vértice, certo? Se eles não estiverem unidos por um pontinho, por um único ponto, eles não são mais um trianquad, né? Então, esse é o padrão. Então, é assim que eu estou alimentando a minha máquina. Eu estou colocando um padrão. Vamos para a próxima figura? Olha lá. Então, eu não ia deixar a resposta assim para vocês, né? Mas aí, como deu probleminha na internet, eu acabei deixando a resposta. Mas vamos lá, professora, pode passar para o próximo slide. Ó, esse é um trianquad, né? Então, tem as características, tem o padrão. O próximo não é um trianquad. E o próximo também não é um trianquad, porque para ser um trianquad, a condição é que eles teriam que estar ligados por um único pontinho, né? Então, é assim que a gente aprende, né? Coisa simples, né? Você pega um padrão, você já está ensinando para uma criança como é o raciocínio de uma inteligência artificial, né? Que ela é feita exclusivamente, não importa quais são qual daqueles 3 tipos de raciocínio a inteligência artificial se enquadra, ela sempre vai estar ali pedindo por padrões, né? E aí, eu vou colocar como uma sugestão o próximo slide, que é essa inteligência artificial, que é o Quick Draw. Vocês já ouviram falar nela? Não sei se vocês já conhecem, mas ela é bem interessante, né? Ela pede para você fazer um desenho, né? Então, por exemplo, um urso, aí a criança vai lá, desenha um urso, e ela vai reconhecer o padrão, tá? É bem interessante para quem está iniciando, para quem quer conhecer um pouquinho como a inteligência artificial funciona, tá? Para quem quer ensinar para as crianças, para os alunos.
tá? É muito interessante conversar sobre isso com eles, tá? E até, inclusive, discutir sobre os vieses que a gente encontra na inteligência artificial, tá? Então, vamos lá para o próximo. Então, aqui, ó, o que o QuickDraw ele faz, né? Ele já tem alguns modelos lá armazenados. Então, por exemplo, ele pede para a criança desenhar um ursinho. Aí a criança vai lá e desenha. Ele já tem uma série de tipos de ursinho. Então, a criança vai lá, desenha, e ela vai reconhecer as tentativas da criança ou do usuário em desenhar aquele ursinho, tá? Então, ele é interessante porque, à medida que o usuário está utilizando, né, a máquina, ele também está aprendendo a reconhecer novos padrões. E esse aplicativo, ele é um aplicativo do Google, ele é um aplicativo bem simples e, dependendo da atividade, você pode, inclusive, utilizar tanto para o ensino infantil até para o ensino médio, tá? Então, pode passar, professora. Basicamente, essa seria a forma como uma inteligência artificial funcionaria, né? Então, nós temos ali algoritmos. Os algoritmos, lembrando, é a forma como eu organizo os meus dados, tá? Como eu vou estabelecer as regras, né? É por isso, muitas vezes, que a inteligência artificial ela não pode ser totalmente confiável, né? Porque a gente não sabe quem está estabelecendo essas regras, a gente não sabe qual é a intenção dessas regras, né? Então, tem que tomar cuidado com essas informações, sim, né? Então, nós vamos ter os algoritmos de IA, nós vamos ter dados captados de diversas fontes, tá? E, através do reconhecimento de padrões dessas fontes, é que a inteligência artificial vai, então, gerar o conhecimento e o significado, né? Então, e é a partir disso que ela vai ter, então, a tomada de decisão. Claro, tudo vai depender também da forma como você faz a sua pergunta para a inteligência artificial, né? Pode passar, né? Tem também o TensorFlow, não sei se vocês já ouviram falar, tá? O TensorFlow, ele é um código aberto para aprendizado de máquina, tá? E ele faz várias tarefas também, tá? Ele também faz desenhos, então é bem interessante esse link também, para quem tiver interesse, tá? Ele é muito parecido com a plataforma do QuickDraw, e ele também é muito interessante quando a gente quer trabalhar com essa habilidade, que é o reconhecimento de padrões a partir de desenhos, tá? Ele é até mais fácil, muitas vezes, que o TensorFlow, que o QuickDraw, porque o QuickDraw, você tem o tempo ali para você fazer o teu desenho. E o TensorFlow, ele não tem o tempo. Então, ele também é bem interessante para fazer alguns trabalhos né, em sala de aula, tá? O uso do raciocínio, né? Bom, eu comentei com vocês sobre os 3 tipos de raciocínio que a IA geralmente usa, né? E a representação desse conhecimento, do conhecimento que a inteligência artificial dá, ela vai depender muito do tipo de linguagem dessa IA, e o raciocínio também vai depender do tipo de linguagem que essa IA se utiliza, tá? Então, o conhecimento que você tem, que você absorve dessa inteligência artificial, ela está diretamente relacionada com a forma como esses dados são tratados, né? Como é feito, de acordo com como é feito, como é realizado o tratamento desses dados. Então, só para a gente ter uma ideia, né? Pode passar para o próximo slide. A gente tem aqui os dados, a informação e o conhecimento,
né? Então, os dados e informações, para a gente ter a informação, a gente precisa também do algoritmo, a gente precisa daquelas regrinhas para a gente pegar esses dados e conseguir transformar em algoritmos, transformar em informação e, posteriormente, conseguir transformar em conhecimento. Tá? Pode passar. Então, basicamente, é como se nós tivéssemos os dados brutos, digamos assim. É como se eu fizesse uma simples observação, colocasse no meu computador dados brutos, dados que podem ser facilmente estruturados, facilmente obtido por máquina, e informação é quando eu pego esses dados e faço uma análise desses dados. Então, o que chega na minha inteligência artificial já são esses dados com a devida informação, com o devido viés, tá? Mais uma vez, né? Eu não sei, muitas vezes, quem está colocando esses dados na inteligência artificial. Então, mais um ponto de cuidado, mais um ponto de observação aqui, né? E para ter essa informação, olha lá, ela exige, a informação tem que ser necessariamente a mediação humana, né? Então, eu não sei qual é o interesse daquela informação na inteligência artificial, né? E aí gera o meu conhecimento, tá? Então, tenho os meus fatos brutos, primários, passo por a informação, na sequência, faço a transformação desses dados, e aí eu crio a minha inteligência artificial. Então, quando eu tenho a sintetização desses conhecimentos, eu tenho, então, a inteligência, né? Mas aqui a gente está falando, no caso, da inteligência da máquina. Pode passar. Só um exemplo também, outro exemplo que funciona muito bem como redes neurais artificiais é o Google, né? Então, o Google, ele é um tipo de programa que é aprendizado de máquina, ou seja, ele toma algumas decisões também, né? Você pede muitas vezes e ele tem ali uma decisão de uma forma semelhante ao do cérebro humano. E essas redes neurais, elas vão depender também de dados, o treinamento delas é todo feito por dados, né? E ela vai te dando também previsões. À medida que ela vai sendo ajustada, ela se torna mais precisa, ela torna-se uma ferramenta cada vez mais poderosa, né? Porque ela vai ser cada vez mais ajustada, cada vez mais treinada por um humano que está ali colocando seus dados e pedindo cada vez mais informações, tá? Por fim, eu coloquei aqui as redes neurais, né? Só para a gente lembrar como funciona e tentar mostrar que a inteligência artificial, ela faz, basicamente, ela tenta imitar, né? Ela tenta imitar muitas das nossas ações, das nossas habilidades, tá? E por isso que talvez seja muito importante a gente iniciar, conversar um pouquinho sobre esse letramento algoritmo, né? Saber um pouquinho como ela funciona, entender mais ou menos como funciona o algoritmo da IA, como se encontram esses padrões, como são feitas essas conexões nesses dados e padrões, né? Para depois a gente poder elencar discussões mais profundas sobre o impacto da inteligência artificial, né?
E quando eu falo assim de impacto da inteligência artificial, é saber o que ela pode ou ela não pode fazer, né? Quando ela é útil e quando o seu uso pode ser questionado, como a IA ela pode ser direcionada para o bem de um público ou não, né? Ou seja, aqui hoje a gente falou mais ou menos, né? Tivemos aí algumas interrupções, mas falamos mais ou menos de como é a compreensão de um algoritmo, como é que ela faz a leitura desse algoritmo e também como esse algoritmo pode ser construído e como pode ser o impacto que esse algoritmo produz na vida e no cotidiano das pessoas, tá? E aí, por último, eu deixo uma provocação, né? E uma pergunta que a gente pode responder nos próximos encontros, né? Para a gente pensar como que a gente pode utilizar essa inteligência artificial na sala de aula. Como eu posso utilizar esse letramento de dados, né? Como que essas questões, como que o assunto do meu conteúdo, da matemática, da biologia, da língua portuguesa, pode resolver alguns problemas. Como que eu posso pensar sobre a IA no meu componente? Como que eu posso pensar nas possibilidades, nas vantagens, nos possíveis inconvenientes que a IA pode me trazer, né? Então, eu penso que todas essas questões são questões que a gente tem que trazer para as nossas discussões enquanto professores ou futuros professores, né? E também são discussões que a gente pode, sim, né, trazer também, promover essas discussões, as implicações socioeconômicas da inteligência artificial nas nossas vidas, no nosso cotidiano, tá? Então, a mensagem que eu tinha para passar hoje seria essa, tá? Falar basicamente o que é inteligência artificial, como ela funciona, trazer algumas informações, tá? E à medida que a gente for conversando, a gente não se preocupem, nós vamos nos aprofundando cada vez mais nesse assunto. Tem muita coisa para falar. Tá joia, muito obrigada, Anne. Obrigada pelo tempo, né, que você deixou aqui para a gente, pela organização da apresentação. Eu não sei, acho que a gente talvez não tenha muito tempo agora para perguntas, né? Acho que podemos deixar para o curso, não sei como é que você prefere. Posso responder algumas, professora, sem problemas, tá? Deixa eu ver se pelo menos a gente tem, né? Assim, o pessoal não colocou. Alguém tem alguma pergunta? Sim. Tá todo mundo parabenizando, né? Dando palminhas. Tá, acho que não estão colocando perguntas, mas se quiserem podem colocar. Eu estou agradecendo a Anne, mas a Anne já vai nos ajudar mais uma vez com um curso, né? Foi 15 horas, né, Anne, que a gente organizou? 15 horas. 15 horas, que vai estar disponível no Moodle, provavelmente em agosto, né? Então a gente vai ter uma formação mais detalhada, com mais material, com mais explicações, com texto, com vídeo, com uma sequência de tarefas ali também, né? Para vocês poderem trabalhar com a inteligência artificial. A Bianca colocou, né? Gostei muito da palestra, achei o conteúdo super relevante e apresentado de forma clara e acessível. Foi uma ótima oportunidade para refletir sobre o uso da IA na educação e como podemos aplicar isso de maneira consciente na sala de aula. É isso, né? E a gente sabe que é o início, né, Anne? Sim. Que a gente ainda vai ter muita coisa, né? Essa turma de professores que estão se formando agora
vão trabalhar na era da IA, né? Então, acho que ainda vão lidar com muitas coisas relacionadas à IA e que a gente vai precisar aprender muito e rápido, né? Acho que tem isso também, porque ela é muito rápida. Tudo né? para ontem, né? Tudo para ontem, isso. E acho que também já vou avisá-los aí a todos os pibidianos. A gente também vai ter formação em julho, da professora Márcia Camilo. A formação vai ser sobre o WebQuest. Até o final dessa semana eu devo fazer a indicação, né, do material, né, para que vocês possam acessar também lá no Moodle. E no final, então tem essa formação do WebQuest, da professora Márcia, e também uma formação da professora Eduarda, mas aí bem no finalzinho de julho, quase no retorno das nossas aulas. Mas eu vou avisando ali encaminhando os folders, encaminhando os avisos no Moodle, tá? Maria Júlia, queria comentar? Eu queria aproveitar para tirar uma dúvida na formação em geral. Uhum. Tinha o texto referente a essa palestra de hoje lá, né? Que era para a gente fazer a leitura e entregar um documento. Só que eu me confundi com a data da palestra e a data da entrega. A entrega era ontem, a palestra era hoje. Essa formação poderia estar enviando após o prazo? Eu vou fazer o seguinte, Maria Júlia, especialmente para quem está aqui nesse Meet. Eu vou abrir lá o prazo hoje, até 23h59, tudo bem? Tudo bem. Aí você manda lá, tá? E aí fica valendo para quem está aqui no Meet que ainda não mandou. Tá bom? Eu abro, daqui a pouquinho eu já abro lá e fica valendo até 23h59, tá bom? Anne, 1000 vezes obrigada, mais uma vez, pela sua disponibilidade e parceria. Então, a gente agradece demais mesmo, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, pela paciência, viu? Muito obrigada. E agradeço mais uma vez aos nossos coordenadores de área, aos nossos supervisores, a nossa turma aqui que, olha, até agora ainda com mais de 90 pessoas acompanhando até o finalzinho. Então, obrigada mesmo aí a todos. Então, boa noite, gente. Se cuidem. Até mais. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.